Olá pessoal, meu nome é Natália. Hoje eu vou contar pra vocês a história aí de como é que foi pra retirar os documentos. Foi uma correria. Eu não sou lá a pessoa mais atenta do mundo e eu confesso que eu tive algumas dificuldades, assim, não pra preencher o formulário, né? Porque primeiro, assim que você fecha o match, uma NCC entra em contato com você, a agência também, ela manda, né? Você faz parte de uma palestra, ela apresenta para você os documentos que você precisa. Eu lembro que em seguida dessa palestra, que era obrigatória, recebi a sequência de uns vídeos de como preencher o DS. Preenchi o DS, não tive dificuldade, mas quando chegou na parte de agendar a entrevista, né? Eu tive meu match aí no finalzinho de junho, comecinho de julho, e eu embarcaria dia 4 de agosto, tava tudo muito em cima. Eu fui olhar a agenda, né, do consulado, não tinha data nenhuma antes do dia 20. Então era isso. Eu marquei pra data que tinha no começo do dia, bem cedinho, porque a ideia era ir primeiro na entrevista, ir primeiro no caso e depois ir trabalhar. Eu lembro que eu marcar ir pra quando. E aí a mulher da agência falou pra mim que simplesmente essa data não dava, porque tava muito em cima da minha data de embarque e eu precisava de um time aí pra conseguir finalizar tudo. Então o ideal seria antes da semana de treinamento ou não durante a semana de treinamento. Então é impossível, tinha que ser antes ali do dia 21 e tinha que ser antes da data de treinamento que elas tinham marcado justamente para a semana do dia 15, que era para complicar minha vida. Então eu marquei, eu falei para ela que não tinha mais agenda. Ela falou: olha, você pode ficar entrando no site, atualizando a cada 1 hora, porque geralmente as pessoas vão desistindo da data que marcou e você consegue um encaixe. Eu tava com receio de marcar, eu já fiquei, nossa, mas eu já tinha me livrado dessa, né? Vou ter que ficar fazendo aí essa tarefa de casa até quando, né? Vai que eu perco aí a data do dia 21 e acabo complicando mais a minha vida. Aí, como eu fui orientada, eu cancelei e fiquei entrando de hora em hora, consegui marcar aí pra semana do dia 6 e do dia 7, porque são 2 etapas. Você primeiro precisa ir no caso de São Paulo, é lá na Vila Mariana, e depois você vai, sim, lá na Chácara Santo Antônio, pro consulado para poder ter a entrevista e saber se sim você vai ser aprovado ou não. Você nunca vai ser aprovado. Nunca não, né? Dessa vez você não vai ser aprovado. Eu fiquei bem ansiosa, mas coloquei na cabeça que era dia 21 ainda. E eu não coloquei lembrete em lugar nenhum. No dia 6 era obrigatório participar, era obrigatório ter ido lá coletar digitais e tirar foto. Chegou dia 7, eu não lembrei de dia 6, eu recebi um e-mail do consulado falando que pela minha ausência eu teria aí perdido o meu horário marcado no consulado. Quando eu li essa mensagem, gente, sério, eu não acredito, tá dando tudo errado, eu fiz dar errado, eu não prestei atenção. É isso, não tinha lembrado que eu tinha remarcado, eu não lembro porquê, mas eu continuava com a minha vida normal, assim, não tinha organizado nada, pensei, se for pra ser, vai ser. Eu já tava bem com o pé no chão, só vou acreditar que eu vou quando eu estiver lá. Era isso. E eu acabei me desligando um pouco do processo. Bom, eu liguei pra agência desesperada, porque não tinha mais o que fazer, né? E eu lembro que eu levei um esporro dela. Falei, nossa, tem que prestar atenção, né? Tenta reagendar de novo. E
não pede a data, porque é importante, seu embarque tá muito perto. Eu tava preocupada de ter que reagendar aí a data do embarque por causa da taxa que você tem que pagar, né? Que aí é de responsabilidade da au pair. E eu não tava muito afim de gastar os dólares que eu ainda não tinha. Eu fiquei reentrando de novo no site, consegui, graças a Deus, pra data do dia 11 e 12 de julho. Então, era antes da semana do treinamento, graças a Deus, e antes do dia 21, que era muito importante. Eu fui na Vila Mariana, marquei de manhã, né? Então, tive um probleminha aí com o Google Maps, eu não sei o porquê, gente, mas eu tenho uma dificuldade de saber o que é esquerda e direita dentro do mapa. Então, eu sempre começo a andar primeiro e vejo se meu pontinho tá indo pro lado certo. E nesse dia, eu lembro que eu tinha um ponto de referência e eu não sei, eu confiei no meu instinto e fui. Eles pedem pra você chegar ali com 15 minutos de antecedência. E eu já tava faltando 10 minutos pra chegar, mais ou menos assim. Então eu já tava um pouquinho atrasada. Tava correndo, tinha ido de metrô, eu tinha que andar 10 minutos no máximo, então eu ainda tava com esperança de que pelo mesmo horário eu chegaria. Só que eu entrei na rua errada e eu pensei, bom, em alguma hora essa rua vai ter que cruzar com a rua que eu preciso, e fui na fé e fui indo. Só que é isso, né? Contar com a sorte é lasqueira, não dá certo. Aí eu tive que voltar, né? Que a rua não tinha saída. Não prestei atenção na sinalização. E dei a volta correndo e finalmente consegui chegar no caso. E quando eu cheguei no caso, parece uma coisa. Tinha 3 filas, eu tava tentando conversar com uma pessoa pra saber por que ela tava naquela fila. E aí uma mulher lá em cima, porque você sobe umas escadarias assim, na entrada, perguntou: pessoal, turma da 7h15. Aí eu fiquei, sou eu. Aí ela falou pra já entrar. E eu fiquei, gente, mas tá tão fácil assim? Nossa, nem precisei pegar essa fila que eu nem sei pra que era. Não sei se era outros horários, não sei. Aí eu fiquei, então tá bom, né? O cara me barrou, falou que eu tinha que desligar o celular, porque eu tava com o celular Google Maps na mão, né? Desliguei o celular, me deixou entrar. E aí as pessoas vão orientando vocês pra onde você tem que ir ou não. E eu segui o bonde. Foi uma coisa, foi super rápido. Se eu passei 15 minutos lá, foi muito. Só entreguei documento, tirei foto, coletei as digitais. Em seguida, eles pegaram lá o print da tela com o meu número do formulário e ficaram com o meu passaporte, e foi isso. Em seguida, eu fui trabalhar, minha vida seguiu, eu tava muito ansiosa, porque no dia seguinte já teria, assim, a entrevista do consulado. Eu tava com um pouco de receio, porque eu sei que tem meninas que não participam do processo por causa disso, né? E eu sei que eu não tentaria da segunda vez, porque eu me frustraria e eu não queria isso pra mim. No segundo dia, no dia seguinte, eu saí de casa. Eu sabia onde era o consulado, porque eu tinha estudado ali perto, mas eu não sabia qual que era a entrada. E quem conhece o consulado de São Paulo sabe que não é pequeno, é bem grande o ambiente. Eu não sabia onde eu entrava e eu fui no instinto de novo. Quando eu tava ali na estação Morumbi, da linha Esmeralda, eu pensei, nossa, eu não sei qual que é a entrada. O que eu vou fazer? Eu vou olhar no Google Maps pra onde que eu tenho que ir, pra poder cortar caminho, né? Pra não entrar na rua errada de novo. Tava traumatizado do dia anterior. E aí o Google Maps pediu pra eu voltar pra linha Lilás. Eu entrei em desespero, porque eu não tinha esse time pra voltar pra linha Lilás. Eu já tinha passado Santa Bárbara, Granja Julieta e já tava em Morumbi. Então pensei, não, esse negócio aqui tá errado, eu vou na minha fé, eu sei onde é. Só que aí é aquilo, né? Já tinha desistido do Google Maps, entrei na rua errada, tive que dar a volta. Então eu cortei pelo shopping, que eu esqueci o nome, acho que é Shopping Morumbi. Cortei pelo shopping e fui entrando na rua que tem perto do estacionamento. Só que aí eu percebi que aquele portão que eu lembrava era o portão dos carros das pessoas que trabalhavam lá. Então eu dei uma volta no quarteirão inteiro.
Quando eu cheguei lá onde era, eu esqueci totalmente da parte que não podia entrar com nada que não fosse documento. E eu tava com a bolsa do notebook e uma mala do teclado que eu tinha comprado pra dar de presente pro meu namorado, precisaria trocar. E aí o cara falou, olha, com isso aí você não pode entrar. E eu fiquei, eita, poxa, e agora? Aí apareceu um cara de blusa vermelha e perguntou, moça, posso ficar pra você? Eu pensei, ele é estranho, e eu sei que eu tenho entrevista, mas não tô ficando louca, né? Pelo menos não agora. Eu falei, moço, aí ela falou, não, é que eu tenho um guarda-volumes ali. Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá com ele. Aí eu guardei, fiquei até um pouco chateada pelo valor, porque como eu tava com duas bolsas grandes, eu tive que pegar aí o volume maior e foi um pouquinho caro pra ficar, sei lá, menos de 3 horas, mas tá bom, foi. Peguei a documentação, saí correndo. Não tive problema pra entrar, pois eu já estava atrasada e era mais de 10 minutos. Mesmo assim, ele deixou eu entrar. Fiquei até um pouco surpresa. Eu acredito que é porque naquele dia não estava lotado. Não sei, ou por pena mesmo. Passei pela fila da revista, passei pela fila da triagem, que é onde ele pega uns documentos pra saber se você tem tudo. Cheguei na parte da segurança, né? Você passa por uma máquina doida lá, entrega suas coisas. E aí, lá dentro, você passa por 3 filas também. Não sei porquê. Então, primeiro acho que eu abri a ficha com as digitais, depois ela olhou o que eu tinha no documento e por último foi a entrevista. A fila da entrevista, gente, durou 2 horas e meia. 2 horas e meia de pânico. Eu olhava para os caixas, tinha 3 caixas funcionando. Eu tentava entender o que eles estavam perguntando para eu poder, sei lá, me preparar emocionalmente. Mas eu só conseguia ouvir o primeiro caixa, que era um homem super gentil. Mas eu não sabia se eu ia cair com ele ou não. E eu só conseguia, no caso, ouvi-lo quando eu tava em uma parte da fila, porque a fila fazia um zigue-zague assim. Quando eu tava nessa parte aqui, eu conseguia ouvi-lo tranquilamente. E aí, quando chegou mais ou menos no meio da fila, a gente já tava cansado de esperar, né? Uma mulher começou a conversar comigo, ela tava fazendo uma entrevista sobre... Ela faria uma entrevista sobre visto de turismo. Ela viria pra cá, continuaria trabalhando normalmente no Brasil. E isso me deu um estalo, né? Trabalhar no Brasil e vir pra cá só turistar seria legal também, uma possibilidade. Vamos lá pesquisar depois pra ver como é que fica. Depois eu falo mais sobre isso. E aí, a gente conversando, né, sobre a vida, sobre as ansiedades, sobre saber se vai ser fácil passar, né, na entrevista ou não. Ele me chamou. O carinha gentil né, me chamou e eu fiquei tão feliz porque eu ouvia cada coisa aqui no YouTube de meninas falando que vai dar sorte, se a pessoa vai gostar ou não da sua cara, pra negar ou não o visto pra você. E eu tava super nervosa com isso. Quando ele me chamou, próxima da fila, ele perguntou meu nome, perguntou pra que eu tava aplicando, onde eu moraria e se a gente tinha conhecido a família e quais eram as minhas expectativas. E eu respondi até aí, ok, fiquei tranquila, não foi nada demais. E em seguida, eu não terminei nem de falar o que eu tinha para falar, ele já falou, você tá aprovada, parabéns. E eu saí com um sorriso daqui até aqui. Saí de lá, eu lembro que eu peguei as minhas coisas, o carinha do guarda-volume perguntou se eu tinha conseguido, eu falei que sim. Aí eu falei, isso aí, vamos conquistar o mundo. Eu falei, vamos conquistar o mundo! Ah! E aí, no final, eu pensei, bom, agora vamos seguir, né, a minha rotina, mas eu tava, né, saltitante. Passei no correio e depois eu pra deixar o presente, né, do meu namorado, e depois, em seguida, eu fui pro trabalho. Cheguei super feliz, já tava quase no horário do almoço, porque demorou demais a fila da entrevista. Mas foi o dia que eu, sim, falei, então vai acontecer, entendeu? Não tem mais essa de que não, eu não vou ir.
para os Estados Unidos. Contei pra minha mãe, contei pra todo mundo, o pessoal do meu trabalho todo me apoiou. Eles participaram do finalzinho, assim, do processo seletivo, quando eu já tinha mais ou menos uma certeza de que eu iria. E ali comecei a dar andamento na organização, né, da mala, que eu vou contar nos próximos passos que isso aí do BO. E eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada a você que tá me acompanhando aí. Eu tenho mais histórias engraçadas pra contar. Fica por aí, deixa seu feedback, deixa seu like, que me ajuda bastante. E um beijo e até mais.